sobre a questão da mulher. Essa ideia de falar sobre a mulher é tentar situar ela dentro de um contexto, usando o materialismo, para mostrar o que ela foi constituída. Lembrando que, quando a gente utiliza aquela expressão homem, nós estamos falando de um ser cultural. São coisas que eu atribuo a esse conceito. Não estou falando de sexo, não estou falando de poder, de nada. É um ser cultural de cento e tantos mil anos, de todas as idades, de todas as culturas que ele teve. Ou seja, ele se apropria do ambiente e transforma o ambiente. Quando eu falo de mulher, eu quero tirar um pouco a ideia do sexo e falar dela enquanto um gênero. Também como uma abstração na cabeça para estabelecer uma cultura para falar sobre o que é essa mulher. Entenderam isso? Quando nós estabelecemos a perspectiva, só para avisando o pessoal aqui, eles balançaram a cabeça. Eles não estão vendo vocês. Essa mulher, hoje, ela é compreendida como um ser independente, livre, que tem as suas oportunidades, que ela pode estudar, que ela pode trabalhar, que ela pode cuidar dos filhos, não cuidar dos filhos. Em alguns lugares ela pode até escolher não ter filho ou tirar o filho, seja lá o que for. Ela assume uma condição de quase igualdade ao homem. Esse dualismo entre o homem e a mulher, ele vai produzir algumas discrepâncias. Quando a gente percebe a realidade de constituir o homem dentro do materialismo, a gente diz que este ser cultural tem o seu trabalho expropriado. Significa que dentro da alienação produzida na sociedade, daquele ser, daquele homem que produzia o que comia, que produzia o que vestia, que produzia onde morava, ele teve que então abandonar essa condição e trabalhar para uma outra pessoa, para essa outra pessoa fornecer condições para ele, comprar dos outros aquilo que antes ele fazia. Esse homem, que vai ter muito menos do que ele tinha, mas acreditando que pode ter mais, porque ele está trabalhando, então comprando a mão de obra dele, ele vai ser considerado, então, explorado. Quando a gente fala que a mulher consegue se igualar ao homem, significa que ela conseguiu a condição tão legal quanto a do homem de ser explorado, expropriado da sua identidade e do que ele quer fazer. Na mesma medida em que esse homem tem obrigações, a conquista da liberdade da mulher colocou essa liberdade sobre as obrigações que o homem também tinha. A ideia de falar que isso é uma grande conquista, ela está muito mais relacionada a quem precisa da mulher no mercado do que a mulher ter conquistado alguma coisa. Tentando explicar isso que eu disse para vocês. No início do trabalho assalariado, vamos pegar lá o início da industrialização, da indústria têxtil dentro da Inglaterra, a gente vai ter um homem trabalhando por uma unidade de moeda durante o dia. Então eu trabalho 16 horas por dia, para ganhar 1. Num determinado momento vai faltar mão de obra. Todos os homens estão trabalhando por 1 por dia. Significa que eu posso exigir ganhar mais, porque não tem mais quem trabalha. Eu posso ganhar alguma coisa a mais. Aí o que acontece? Acontece que a mulher, aí que se vê a diferença sobre como você materializa a discussão ou você fantasia ou romancia ela. A mulher entra no mercado de trabalho, ou seja, ela conquista o seu direito a ser um cidadão. Ela conquista seu direito de poder fazer alguma coisa, ganhando metade do homem no mercado de trabalho pelas mesmas 16 horas. Significa dizer que, tendo mais mulheres, ou seja, mais mão de obra agora para trabalhar na indústria têxtil, eu posso diminuir o salário deste cara aqui
Porque ele vai ficar sem emprego e vai querer continuar trabalhando. Ele vai ganhar 80 centavos. E essa mulher vai ganhar metade do que um homem ganha. Ela vai ganhar 40 centavos. Na medida em que as mulheres estão ocupadas trabalhando e os homens estão ocupados trabalhando, eles vão poder, então, ocupar toda a mão de obra. Se faz necessário, então, para eu poder baixar o custo da minha produção, contratar mais pessoas para trabalhar ou tirar o salário deles. Como eu não posso tirar o salário deles, porque eles já até pensam, imagina, já tem uns 100 anos de capitalismo aqui, eu vou colocar as crianças para trabalhar e vou pagar 20 centavos por 16 horas para essas crianças. É nesse momento que surge a expressão proletário. Proletário significa aquele que tem prole. E quanto mais filho eu tenho, mais 20 centavos entram por dia. Então eu vou ter um monte de filho, para esse monte de filho poder ajudar no sustento da família. A mulher saiu para trabalhar, as crianças saíram para trabalhar. E isso tudo faz com que o salário despenque, porque tem muita mão de obra e eu posso baixar o salário. E aí, a partir do momento em que a mulher começa a trabalhar, esse cara vai ganhar menos, ela vai ganhar menos, e essa criança vai ganhar menos. Eu aumento a minha produção, diminuo os meus custos e mantenho tudo funcionando. A conquista do espaço no mercado de trabalho pela mulher sacaneou a política de salários que existia nesse período. Mas as mulheres têm que trabalhar por dignidade. Não estou dizendo que não tem que trabalhar. Estamos olhando materialmente que o ingresso delas no mercado diminuiu o valor da mão de obra. E a entrada das crianças no mercado de trabalho também diminuiu a mão de obra. Ponto, abre um parênteses, vamos tentar entender o seguinte processo. No Brasil, nós tínhamos crianças trabalhando a partir de 14 anos, 13 anos, 12 anos, se os pais quisessem, desde pequenininho. Bastava autorizar. Significa que a gente tem uma mão de obra excedente muito grande. Significa que os salários vão ficar mais baixos. E se o salário é muito baixo, eu não consigo botar valor na minha mercadoria. Porque a minha mercadoria ela só vai ter valor se eu botar o dinheiro que eu pago para produzir ela. E um dos elementos que eu coloco no valor da minha mercadoria para ela ter valor é o salário que eu pago. Tem entendido? Na medida em que esse salário é muito baixo, significa que a qualidade de trabalho utilizado dentro da minha mercadoria faz com que ela tenha um valor inferior. Medidas adotadas recentemente pelo governo federal. Recentemente não, já faz uns vários anos. As crianças não podem mais trabalhar. E aí todo mundo diz, coitado, vão nascer tudo mau caráter, eles não vão aprender desde pequenininho. Eles estão saindo do mercado de trabalho para a gente poder ganhar mais. Se eles ficarem no mercado de trabalho, a gente ganha menos. Porque em vez de contratar alguém que vai ganhar R$1.000, eu contrato um menino que vai ganhar 500, salário de aprendiz. Ótimo salário. Mas assim, se as crianças continuam trabalhando, seria meio ilusório, né, professor? Porque quanto mais criança, mais trabalho, mais dinheiro leva para dentro de casa, mas as crianças não gastam também. Quanto mais criança, mais gasto para dentro de casa. Exato. É aquela ideia. O pobre é pobre porque tem muito filho, ou é porque ele tem muito filho que ele é pobre? É difícil de responder essa. Né? Mas era a única maneira que eles tinham de tentar solucionar o problema. O Brasil tinha muito pouca mão de obra antigamente faz uns 60 anos isso. Existia o salário família. Hoje ainda tem, só que ele é fictício. É só para dizer que você pode comprar a caixa do leite. Nem o leite você dá para pagar mais. Eu sei que aí um cara que tinha 2, 3, 4 filhos conseguia pelo menos pagar o colégio
ou a metade do colégio para essas crianças fora da rede pública. Hoje já não acontece isso. Essa política, então, ela permaneceu na cabeça das pessoas por muito tempo, de que eles vão poder fazer isso em um determinado momento. Eu consigo baixar o salário de todos, aumentar o número de pessoas trabalhando, e isso, de alguma maneira, é trabalhado na perspectiva de que essas pessoas ganham alguma coisa fazendo isso. Já ouvi muita gente falando que se uma criança está trabalhando, ela não está vagabundeando na rua. Mas ela estaria vagabundeando na rua por quê, se ela tem que estar dentro de uma escola? Ah, que não tem escola para todo mundo. Tem escola para todo mundo, não são matriculados. A escola não é boa, tá, mas tem escola. Ah, mas elas vão reprovar. Não reprova mais. Ah, mas elas não têm comida, tem merenda. Ah, elas estão fazendo o que lá? Impedindo que você seja assaltado, morto, sequestrado, sei lá o que. Elas estão lá, pronto. É uma questão de controle de quantidade de gente para um lado ou para o outro. A ideia de se dizer que a mulher conquistou um espaço, conquistou efetivamente, e hoje ela pode ser explorada da mesma maneira que um homem era explorado e continua sendo explorado até hoje. E o mais legal ainda, ela fica feliz em dizer que ela tem tripla, quádrupla jornada de trabalho, porque além de ser um homem trabalhando, ela chega em casa e ainda tem que fazer tudo que nunca ninguém fez, ou seja, é idiota. Ou seja, não faz nada também, cara, joga pra cima, ou seja, não fizeram, também não vou fazer. Vai ver jogo de futebol, tomar cerveja e coçar alguma parte do corpo, já que não tem. Não tem aquela tradicional, né? Então vai coçar o joelho, pronto. Não é que os homens fazem? Então vai fazer a mesma coisa. Entenderam isso? Não? Mais ou menos? Tá. Seguindo lá. Dia Internacional da Mulher, só para a gente fazer um contraponto em relação a isso. Essas mulheres maravilhosas que nós temos aqui, a gente comemora o dia delas, porque elas conseguiram essa condição de ser explorada como todo mundo dentro do capitalismo. Tá? Elas têm o direito de ser vendidas. Agora ficou muito talibã o próximo. Vou voltar. Exagerei agora aqui. Tá, mas vamos continuar exagerando. Elas conquistaram o direito de ser vendidas como mercadoria para vender cerveja, carne ou qualquer outra coisa. E elas imaginam que o direito e a liberdade que elas têm de expor em seus corpos é lindo e maravilhoso, enquanto que é simplesmente uma maneira da gente ganhar mais dinheiro vendendo cerveja. Você colocar uma mulher dentro de uma burca se tornou um crime contra qualquer coisa. Porque eu acho que seria difícil você vender uma Ferrari, uma mulher de burca, sentada no capô, fazendo óleos sexys para você, dentro da burca. Não vendia um carrinho daquilo. Então você bota uma loira fantástica, cheia de curvas, uma morena fantástica, cheia de curvas, e quanto mais curva, menos roupa, e vende todos os carros. Mas isso é muito legal, porque elas são livres para se vestirem do jeito que elas querem. Ótimo, porque a gente vende mais. Entenderam a ideia? Estão reparando que eu estou muito mais provocando as mulheres do que tentando explicar alguma coisa. Mas é só para trazer à tona essa discussão. Tá? Essas mulheres aqui, que têm essa condição, são celebradas dentro do Dia Internacional da Mulher. A outra contrapartida é que essas mulheres que eu estou falando aqui, elas representam 30% de todas as mulheres do mundo. Essas aqui. As mulheres que efetivamente são iguais aos homens, que têm seus direitos iguais na Constituição, representam 20% da população mundial. E das mulheres que efetivamente são iguais aos homens, não aquelas que fizeram operação, mas aquelas que se tornam na mesma condição de poder e assim por diante, elas são apenas 5% da população mundial. A ideia de uma mulher livre e independente, ela funciona
para 5% das mulheres do mundo. O resto é uma falsa imagem que faz com que a mulher seja ou imagine ser tão igual quanto o homem. Mas, como isso aqui tudo é uma galinha de 3 pernas, porque é uma aberração, porque é a minoria, quando se fala no Dia Internacional da Mulher, nós estamos falando dos outros 70%, que não são considerados humanos de primeira classe, elas são de segunda classe. São aquelas mulheres que não existem leis, sem leis. Não existem leis que defendam ou estabeleçam privilégio, proteção ou qualquer coisa. Eu tinha marcado um pretinho. Essas mulheres, esses 70% das mulheres do mundo, elas são efetivamente o oposto disso. E também não são consideradas quase como humanos, mas a crítica toda está no seguinte: essas aqui não são consideradas mulheres efetivas. O conceito que uma mulher pensa quando se celebra o Dia Internacional da Mulher é uma coisa. O que efetivamente existe dentro da sociedade é outra. E é isso que se questiona. As mulheres, elas podem fazer o que elas quiserem aqui nesse conceito. Nesse aqui elas não podem fazer porque elas não querem. Elas não têm o direito de querer. Entenderam isso? Exemplo, e aí isso é contado como piada, só que não é uma piada efetivamente. No Vietnã, na Coreia, naqueles países ali onde houve muitos conflitos, esse pessoal, eles não tinham grandes armamentos para fazer isso. Então eles botaram minas terrestres para tudo quanto é lado. E depois que acabaram as guerras, ninguém tirou as minas dos lugares. E essas sociedades, eles sempre andavam dentro da qualificação das pessoas. Então o homem andava à frente e a mulher andava 5 passos atrás do marido, porque ela não podia andar do lado do marido, porque ela não tinha condições para andar do lado do marido. Pouco antes, não do lado, andavam os filhos. Então essa mulher andava 5 passos antes. Depois dessas guerras, essa mulher ganhou um novo status. Ela começou a andar a 10 passos adiante do marido, por causa das minas. Ou seja, não é por uma questão de vá você primeiro, por favor. Ou seja, ela vai na frente, porque se explodir, perdeu a mulher só. Isso parece uma piada que você conta, mas é verdade. Isso lá acontece. Tá? Se vocês forem ver como a mulher é tratada, na Bíblia, vamos pegar um exemplo lá, de umas coisas que são esquisitas que tem lá. Eu acho que isso é uma coisa figurada, não quer dizer mulher efetivamente, mas é uma figura de linguagem. Se você tiver um burro e uma vaca para puxar um arado, você não pode misturar esses dois animais. Mas você pode substituir o burro ou a vaca por uma mulher para puxar junto com o outro animal. Legal isso. Até hoje eu não entendi por quê. Você tira aquela vaca dali e vai o burro e a mulher puxando o arado. Não entendi por quê. Ela pode. Um outro animal não pode misturar. Que esquisito isso. Entre outras coisas mais interessantes, para vocês terem uma ideia, dentro do judaísmo mais ortodoxo, hoje ainda é lei, só que não obedecem mais. Quando uma mulher ficava viúva, ela tinha que se casar com o irmão mais velho do marido, que morreu. Isso garantia a proteção dela e a preservação dos bens do marido querido que morreu. Que família tradicional incrível, eu acho. É uma família tradicional, não tem como você dizer que não. Tem 6.000 anos essa história. Era uma família tão tradicional que não só os judeus faziam isso, outros povos também fazem. As crianças nasciam e depois que elas tinham saído do período de morrer, que era 3 anos de idade, ou seja, até 3 anos de idade, se morreu ou não morreu, já era uma coisa mais ou menos comum, assim. As crianças, por isso que se faz bastante festa, quando faz 1 ano de aniversário, 2 anos de aniversário,
Hoje a gente não precisava fazer tanta festa porque tem vacina, mas naquele tempo fez aniversário, sobreviveu. Vamos fazer uma festa. Essas criancinhas, com 3 anos de idade, elas eram casadas, prometidas em casamento e casadas com as outras crianças. E um dos motivos pelos quais eu acho que Jesus devia ser casado é porque, se ele não casou nessa idade, ele era uma aberração enorme dentro da aldeiazinha onde ele morava. Também Maria, mãe de Jesus, também possivelmente ela já era casada com José há muito mais tempo. Ela só estava esperando a menarca para poder se juntar com José. Por algum motivo ela casou com um cara mais velho, ao contrário dos outros que casariam com pessoas da mesma idade. Eles eram prometidos, casavam, e quando o menino começava a ejacular e a menina começava a menstruar, eles se juntavam numa casa, ainda sob a tutela dos pais, durante mais uns 2 ou 3 anos, até que esse casal conseguisse então estabelecer o seu comércio, a sua carpintaria, o seu, sei lá o que poderia fazer, barco pesqueiro, coisa do gênero, naquele tempo lá. Aí, quando eles estavam já considerados juntos e estáveis, já tinham então 1 ou 2 filhos, isso lá pelos seus 14 e 15 anos de idade. O outro motivo pelo qual é muito difícil se aceitar a ideia de que Jesus não era casado e não tinha filhos. Imagina só que troço esquisito, um cara de 30 anos de idade morando numa sociedade que era assim, e ele não tinha mulher, não tinha filho. E se ele veio para ser um cara comum, como todo mundo, ele era muito esquisito. Mas isso não interessa, né? Se ele foi, o que foi, se teve